Existem 3 áreas do corpo que, quando ativadas de forma correta e consciente, reacendem a energia masculina. 3 pontos que não exigem medicamentos milagrosos, mas sim presença, prática e cuidado. São pontos que renovam a circulação, despertam a vitalidade e devolvem ao homem a confiança perdida. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área e é sobre isso que vamos caminhar juntos agora. Porque impotência não é destino inevitável, não é sentença escrita pela idade. É apenas um convite do corpo para que você descubra novas formas de ativar sua potência, sua vitalidade e sua dignidade. Aqui neste espaço não existe vergonha em falar sobre isso. Existe apenas verdade, respeito e o desejo de ajudar você a reencontrar o controle do próprio corpo. Muitos homens acreditam que a perda de firmeza acontece apenas na intimidade, mas a verdade é que ela começa muito antes. O corpo vai acumulando sinais silenciosos durante o dia, e um dos principais está na região da pelve. Quando essa área permanece tensa, rígida, contraída por horas sem perceber, ela funciona como uma represa que bloqueia a circulação. É como se o sangue quisesse fluir, mas encontrasse barreiras invisíveis erguidas pelos próprios músculos. A postura do dia a dia também participa dessa história. Passar longos períodos sentado, curvado, sem alongamento, cria um encurtamento profundo que compromete não apenas a coluna, mas também a vitalidade íntima. Uma cadeira pode parecer inofensiva, mas o hábito de permanecer nela horas seguidas fecha a pelve, pressiona os nervos e limita o fluxo que deveria alimentar a potência. O corpo começa a avisar com dores lombares, rigidez nos quadris ou até dormência discreta, que muitos preferem ignorar. Esses sinais não são apenas desconfortos passageiros, eles são mensagens de alerta. Quando a pelve está travada, o sangue que deveria encher os corpos cavernosos do pênis não encontra passagem livre. O que resulta não é apenas uma ereção fraca, mas também uma sensação de cansaço, de falta de energia antes mesmo da intimidade acontecer. O homem se sente esgotado sem entender que essa exaustão não é psicológica, mas física, instalada nos músculos que deveriam sustentar sua virilidade. É comum pensar que alongar de qualquer forma resolveria, mas alongar mecanicamente, sem atenção aos pontos específicos, é como tentar soltar um nó apertado puxando a corda de qualquer jeito. Não funciona. O corpo precisa de consciência, de presença, de uma liberação precisa. Quando esse cuidado acontece, a diferença é clara. O sangue volta a circular, a região se aquece, a energia retorna. O homem deixa de ser prisioneiro de tensões invisíveis e descobre que havia dentro dele uma potência adormecida, esperando apenas a chance de despertar. Existe uma musculatura discreta, pouco falada, mas absolutamente essencial para a potência masculina, o assoalho pélvico. Ele funciona como uma chave oculta, um interruptor silencioso que determina se o sangue que chega até a região íntima vai permanecer ali com firmeza ou se vai escapar antes do tempo. Muitos homens desconhecem esse detalhe, mas é justamente nesse ponto que está parte do controle da ereção. Com o passar dos anos, esse músculo tende a enfraquecer. Sedentarismo, longos períodos sentado, cirurgias ou simplesmente a falta de estímulo fazem com que ele perca o tônus. O resultado é que quando o desejo surge, a resposta física não acompanha. A rigidez vem mais lenta, mais frágil, menos confiável. É nesse momento que muitos homens acreditam estar diante de um problema apenas hormonal, quando na verdade existe um fator mecânico silencioso atuando. É possível perceber esse enfraquecimento em pequenos sinais cotidianos. A dificuldade em segurar a urina, a perda de força durante o jato, a sensação de que a região está adormecida ou sem vitalidade são pistas claras de que esse músculo já não sustenta como antes. Pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que dizem muito sobre a energia que circula no corpo. Quando esse ponto é estimulado da forma correta, a transformação é notável. Ex-militares, atletas e homens que dependiam da resistência do próprio corpo descobriram que fortalecer o assoalho pélvico devolve firmeza às ereções e confiança à intimidade. Mas há um cuidado essencial. A contração errada pode criar o efeito contrário, bloqueando ainda mais o fluxo sanguíneo e acentuando a sensação de falha. Por isso, mais do que força, esse músculo pede consciência, pede coordenação. É como ajustar a válvula de um motor antigo. Se a regulagem está frouxa, o combustível escapa. Se está travada, o sistema engasga. Mas quando se encontra o ponto certo, a energia volta a fluir,
o corpo se reacende e a virilidade ganha sustentação. O homem então percebe que havia dentro dele uma chave esquecida e que recuperar o controle desse ponto é recuperar também a confiança em si mesmo. Existe um ponto pouco conhecido no corpo masculino, situado na região entre o escroto e o ânus, que funciona como um verdadeiro catalisador da energia hormonal. Ele não é visível, mas sua ativação pode desencadear respostas do eixo cérebro, testículos, estimulando a produção de testosterona e promovendo uma sensação de vigor que muitos homens acreditam ter perdido com a idade. O ponto responde à pressão e à atenção consciente. Não se trata de força ou velocidade, mas de percepção. Ao tocar suavemente, sente-se uma leve resistência seguida de relaxamento. É como apertar um botão que estava adormecido. A pressão deve ser firme, mas gentil, mantendo contato contínuo por alguns minutos, respirando de forma profunda e consciente. Essa ação envia sinais para o sistema nervoso central, ativando receptores hormonais que influenciam tanto a libido quanto a energia física. O efeito não é imediato como um medicamento, mas sua prática diária cria um ciclo de estímulo que fortalece a virilidade de forma natural. O corpo reage aumentando a circulação local, despertando sensações de calor e leveza, enquanto o sistema hormonal é suavemente incentivado a funcionar em seu ritmo ideal. Muitos homens relatam um aumento sutil na firmeza, na disposição e na conexão com o próprio corpo, após alguns dias de prática consciente. O cuidado está em respeitar o ritmo do corpo. Pressionar demais ou de forma abrupta pode gerar desconforto ou tensão, revertendo o efeito. Por isso, a atenção plena é essencial. É uma conexão íntima consigo mesmo, um momento de escuta, de presença. Quando feito corretamente, o ponto revela seu potencial e mostra que o corpo ainda é capaz de produzir energia, desejo e vitalidade, mesmo depois dos 60. Ao descobrir esse ponto, o homem percebe que não precisa depender de injeções, remédios ou soluções externas para recuperar parte de sua potência. A ativação consciente transforma o corpo em aliado, devolvendo energia, autoconfiança e uma sensação profunda de controle sobre sua própria masculinidade. A próstata é uma glândula pequena, mas de papel gigantesco na vida sexual e no bem-estar do homem. Localizada abaixo da bexiga e envolvendo a uretra, ela é responsável pela produção de parte do sêmen e influencia diretamente a firmeza da ereção e a saúde urinária. Muitos homens só percebem sua importância quando surgem sintomas incômodos, como dificuldade para urinar, jato fraco, urgência constante ou sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Mas esses sinais muitas vezes são ignorados, atribuídos à idade, ao cansaço ou à rotina diária. A chave para manter a próstata funcional é compreender que ela responde a estímulos físicos e circulatórios. A região deve receber circulação adequada, mobilidade e, sobretudo, relaxamento. Tensão na pelve, postura inadequada e bloqueios emocionais podem comprometer o fluxo sanguíneo e a função glandular, reduzindo a capacidade de produzir fluidos e prejudicando a intimidade. Um método de ativação consiste em uma compressão suave e consciente, feita com cuidado, que envolve pressionar levemente a região perineal, o espaço entre o ânus e o escroto, em direção à próstata. O toque deve ser firme o suficiente para sentir a resposta do tecido, mas delicado para não gerar desconforto. A pressão ritmada ajuda a estimular a circulação local, promover drenagem e despertar a sensibilidade natural da glândula. Combinada à respiração profunda e consciente, essa prática melhora o fluxo sanguíneo e ativa os receptores nervosos que conectam cérebro e próstata, reforçando a potência, o prazer e a sensação de controle. Além disso, a postura é essencial. Ajustes simples, como inclinar levemente o tronco à frente ou liberar tensão nos quadris, podem permitir que a região se abra, facilitando o fluxo e tornando os estímulos mais eficazes. Homens que incorporam essa tensão corporal notam que a urina flui com mais facilidade, a sensibilidade retorna e a ereção ganha firmeza, mesmo em situações em que antes parecia impossível. Essa prática não é sobre apressar resultados, mas sobre reconectar o corpo com sinais silenciosos que indicam saúde e vitalidade. Um homem de 68 anos, por exemplo, relatou que ajustando postura e estimulando a região por poucos minutos diariamente, conseguiu reverter 20 anos de desconforto prostático. Ele redescobriu prazer, confiança e energia, mostrando que pequenas ações conscientes transformam não apenas a função física, mas também a autoestima e a presença no relacionamento. A próstata, quando respeitada e ativada,
deixa de ser uma glândula silenciosa e problemática. Ela se torna um indicador de vitalidade, um ponto-chave para manter desejo, firmeza e conexão com o próprio corpo. Reconhecer sua importância e aprender a estimulá-la de forma segura é, portanto, um passo fundamental para recuperar confiança e potência depois dos 60. O corpo masculino é sensível às emoções de uma forma profunda e muitas vezes silenciosa. Um medo antigo, a ansiedade de não corresponder, a expectativa que pesa mais do que o próprio desejo. Tudo isso pode acionar um gatilho invisível que fecha portas e válvulas no instante exato em que a intimidade deveria florescer. O cérebro interpreta a situação como ameaça e o corpo reage como se estivesse em perigo. A circulação se retrai, os músculos se tensionam e a potência se desvanece como fumaça. Esse ciclo silencioso é traiçoeiro, porque começa antes mesmo da ação física. A expectativa gera tensão, a tensão gera preocupação, a preocupação aumenta a ansiedade e a ansiedade cria bloqueio físico. Um homem pode sentir sua vitalidade diminuindo sem entender que tudo começou com um pensamento, uma sensação, uma memória que o corpo transformou em barreira. A metáfora da chave de ignição ajuda a visualizar esse fenômeno. O corpo é um motor pronto para a potência, mas a tensão emocional é como uma trava que impede a chave de girar. Sem destravar essa trava, por mais sangue ou força que exista, o motor não responde. É nesse ponto que a mente e o corpo precisam se alinhar, onde a consciência emocional se torna tão importante quanto a força física. Estratégias sutis de presença e atenção ao corpo podem alterar esse padrão. Respirar, sentir cada músculo, perceber o fluxo de energia que percorre a pelve e a região íntima, observar sem julgamento cada pensamento que surge. Tudo isso envia sinais ao cérebro de segurança e controle. Quando o corpo recebe essa mensagem, os vasos se abrem, a circulação flui e a potência retorna com naturalidade. O homem que compreende esse gatilho descobre que a intimidade não depende apenas de hormônios ou idade. Ela depende da harmonia entre mente, emoções e corpo. Ele percebe que não há falha pessoal, apenas bloqueios que podem ser sentidos, compreendidos e liberados. E essa percepção é libertadora, porque devolve o controle, a confiança e o prazer que pareciam perdidos. Depois de entender cada ponto isoladamente, o próximo passo é perceber como eles se conectam em um mapa único de ativação. Pelve, respiração e próstata funcionam como um sistema integrado, onde a harmonia entre eles determina a firmeza, a energia e a confiança masculina. Cada ponto influencia o outro. A circulação que flui pela pelve fortalece a resposta prostática. A respiração profunda reforça a ativação do assoalho pélvico. E a atenção à próstata completa o circuito, devolvendo vitalidade e presença ao corpo. A rotina de ativação não precisa ser longa ou complicada. Menos de 15 minutos diários são suficientes para que o corpo comece a reconhecer esses estímulos e a reagir. O segredo está na atenção plena. Sentir cada músculo, perceber a respiração, notar a circulação, perceber o calor que surge, a leveza que percorre a pelve, a energia que retorna ao corpo. Esse é um momento de reconexão consigo mesmo, de ouvir o que o corpo ainda pode oferecer, de aceitar que cada sensação é uma mensagem de vitalidade. O benefício silencioso dessa prática é muito além da ereção. Ele se manifesta na confiança renovada, na autoestima restaurada, na sensação de controle sobre o próprio corpo. O homem percebe que ainda pode se entregar à intimidade sem medo, que ainda pode sentir prazer, desejo e potência. A conexão com a parceira se transforma porque não é apenas física, é uma presença completa, onde corpo e mente estão alinhados, conscientes do que acontece e capazes de desfrutar plenamente. Mesmo aqueles que já tentaram remédios, injeções ou soluções externas sem sucesso encontram aqui um caminho natural e profundo. A diferença está na compreensão, na atenção e na ativação consciente de pontos que estavam esquecidos ou bloqueados. O corpo responde porque é inteligente, porque guarda em si a capacidade de regeneração, de despertar prazer e energia quando recebe estímulo correto. Quando os 3 pontos são ativados juntos, o homem não apenas recupera a firmeza. Ele recupera a sensação de controle, de força, de vitalidade. Ele descobre que a idade não é uma sentença, mas um convite para conhecer seu corpo de forma mais profunda. A transformação não é apenas física, é emocional, psicológica e até espiritual. É a reconquista do próprio poder, do próprio prazer e da própria liberdade de existir plenamente em cada momento de intimidade.
A respiração é uma ponte silenciosa entre corpo e mente, entre desejo e resposta física. Muitos homens não percebem, mas a forma como respiram ao longo do dia influencia diretamente a capacidade de manter uma ereção firme. Prender a respiração diante de tensões, ansiedades ou esforço físico é algo que acontece sem aviso, é automático. E cada respiração contida aumenta o cortisol, hormônio do estresse, enquanto derruba a dopamina, a substância ligada ao prazer e à motivação. Esse mecanismo invisível cria um ciclo sutil. O corpo recebe a mensagem de alerta constante, o fluxo sanguíneo se retrai, os músculos se tensionam e a potência se torna mais difícil de acessar. É uma dança silenciosa entre mente e corpo, onde o medo ou a preocupação podem desarmar o prazer antes mesmo que ele tenha chance de se manifestar. Mas existe uma forma de restabelecer essa conexão. A respiração diafragmática profunda, lenta, consciente, atua como um fio de luz que reconecta cada célula à energia vital. Ao inspirar, o diafragma se expande, a circulação melhora, o sangue chega mais facilmente à pelve e à região íntima. Ao expirar, o corpo relaxa, as tensões acumuladas se dissipam e a mente se acalma. Em poucos minutos, a sensação de bloqueio desaparece, substituída por uma presença corporal que muitos acreditavam ter perdido. Um teste simples de 30 segundos já revela muito sobre o padrão respiratório. Feche os olhos e observe. O peito se ergue e o abdômen permanece rígido, ou o movimento é fluido, profundo, equilibrado. Se a respiração está presa ou curta, a energia também está. Se o ar flui livre, o corpo desperta. Essa percepção, por si só, é um convite para reconquistar controle, confiança e vitalidade. Quando o homem percebe que sua respiração é uma ferramenta e não apenas um ato automático, ele descobre um caminho poderoso. Um caminho onde a firmeza da ereção e a intensidade do prazer não dependem apenas da idade ou da testosterona, mas do entendimento de que cada sopro de ar é também um sopro de vida, de desejo e de potência. Quando pelve, respiração e próstata são ativados em conjunto, o corpo responde de forma integrada e profunda. A circulação melhora, levando mais sangue para a região íntima e promovendo ereções mais firmes e confiáveis. A musculatura recupera tonicidade, a sensibilidade volta a despertar e a energia acumulada ao longo do dia se transforma em vitalidade física e sexual. O efeito não é apenas físico. A mente também percebe a mudança. A ansiedade diminui, o medo de falhar se dissolve e surge uma sensação de controle e confiança que reflete em todas as áreas da vida. O prazer deixa de ser distante ou intermitente e se torna natural, conectado ao corpo e às emoções. A conexão com o parceiro muda de forma sutil, mas poderosa. A intimidade se aprofunda, porque o homem que conhece e respeita seu corpo consegue se entregar de forma presente, segura e consciente. Há uma sensação de presença completa, de disponibilidade e energia compartilhada, que antes era bloqueada por tensão, medo ou falta de consciência corporal. Além disso, a autoestima se fortalece. Cada pequeno progresso na firmeza da ereção, na sensibilidade ou na energia diária reforça a confiança, a sensação de masculinidade e o respeito por si mesmo. A prática diária desses 3 pontos cria um ciclo virtuoso: corpo ativo, mente tranquila, desejo despertado, prazer restaurado. Em suma, ativar esses 3 pontos transforma o corpo em aliado. Não se trata de solução instantânea ou mágica, mas de uma reconexão profunda, que devolve vitalidade, prazer e controle, mesmo depois dos 60. O homem percebe que ainda pode sentir potência, energia e liberdade, e que sua sexualidade continua viva, aguardando apenas que ele a desperte com atenção e cuidado. Ativar pelve, respiração e próstata traz um efeito cumulativo que vai muito além da ereção. O primeiro benefício perceptível é o aumento da circulação sanguínea, que leva oxigênio e nutrientes para os tecidos do pênis e da pelve, promovendo firmeza e resistência mais duradouras. Com o fluxo restaurado, a sensibilidade volta a ser sentida de forma plena, fazendo com que o prazer se intensifique e o orgasmo se torne mais satisfatório. Além da melhora física, há um impacto direto na energia diária. Homens relatam sentir-se mais dispostos, com vitalidade renovada, menos fadiga e maior capacidade de manter o corpo ativo. A respiração consciente e a liberação da tensão pélvica reduzem níveis de cortisol, equilibram hormônios e contribuem para um estado mental mais calmo, focado e confiante. Em termos emocionais, a prática diminui ansiedade e medo de falhar, devolvendo sensação de controle e segurança sobre a própria sexualidade.
A autoestima se fortalece à medida que o homem percebe que seu corpo ainda é capaz, que sua virilidade não desapareceu e que a idade não determina impotência, mas sim o desconhecimento de si mesmo. No âmbito da intimidade, o benefício é profundo. A conexão com a parceira se aprofunda porque o corpo responde melhor. O prazer é mais intenso e a entrega se torna natural. A relação deixa de ser marcada por tensão e insegurança, tornando-se uma experiência de presença, confiança e compartilhamento genuíno. Por fim, há um benefício preventivo e de manutenção da saúde. A próstata, quando ativada e estimulada, melhora sua função, prevenindo bloqueios e desconfortos comuns com o envelhecimento. O assoalho pélvico fortalecido reduz risco de incontinência e contribui para maior equilíbrio muscular da região, promovendo bem-estar integral. A impotência não é uma sentença da idade. É resultado de bloqueios que o corpo silenciosamente carrega, de tensões acumuladas, de sinais ignorados e de gatilhos emocionais que desarmam a vitalidade. Cada ponto que exploramos, pelve, respiração e próstata, é uma chave para reconectar energia, circulação e desejo. Ao ativá-los com atenção, o corpo mostra que ainda possui força, que ainda guarda prazer e firmeza, mesmo depois dos 60. O poder dessas pequenas ativações vai muito além da ereção. Ele transforma a relação com o próprio corpo, devolve autoestima, desperta confiança e traz a sensação de presença que muitos homens acreditavam ter perdido. Cada respiração consciente, cada toque suave, cada percepção do músculo ou da glândula funciona como um diálogo silencioso entre o corpo e a mente, restaurando equilíbrio, vitalidade e prazer. O recado final é simples, mas profundo. Esses 3 pontos não apenas devolvem firmeza e energia sexual. Eles devolvem autonomia, intimidade real, conexão consigo mesmo e com o parceiro, respeito pelo próprio corpo e confiança em viver plenamente cada momento. A transformação é gradual, perceptível e libertadora, porque parte da compreensão de que o corpo ainda tem muito a oferecer e que o tempo não precisa ser inimigo da virilidade. O convite é claro: permita-se sentir, perceber e ativar. Observe o efeito de cada toque, de cada respiração, de cada atenção. Teste com consciência, redescubra seu corpo e perceba que a força, o desejo e a vitalidade continuam presentes, esperando apenas que você os reconheça e acolha. A virilidade madura é isso: controle, energia, prazer e presença. Um convite para viver a sexualidade e a vida com respeito, coragem e liberdade.